Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre o que somos, né? E por que estamos aqui e tudo mais. Tudo sempre voltado para a filosofia da doutrina espírita, ok? Bem, vamos falar então qual o destino da humanidade, né? Esse é o nosso título, o destino da humanidade. Bem, nós estamos atualmente vivenciando coisas, né, que nossos avós não vivenciaram, né? Como, por exemplo, acesso à internet, né? Acesso a informações que vêm do outro lado do mundo na mesma hora, no mesmo tempo, quase que automaticamente, né? As notícias nos chegam agora mais rapidamente, com uma velocidade tão fantástica, e temos também assistido muitas formas de sermos enganados, coisas da atualidade, né, que nossos avós, nossos pais não viram. Os golpes pela internet, não é isso? Bem, são coisas dos tempos atuais, comparado ao tempo dos nossos avós, tempos modernos, por assim dizer. E daqui para frente, muitas outras coisas virão também atingir a população humana, mas sempre tem um propósito, ok? Nós não estamos aqui na Terra para sofrer. Ninguém nasce para sofrer. Ninguém nasce apenas para pagar erros, como principalmente diz a doutrina espírita, né? Aquilo que se plantou, aquilo iremos colher. Se a gente acreditar piamente nessa informação, né? Aquele que plantar irá colher aquele que plantou. Então nós vamos não acreditar quando Jesus fala que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Então nós temos duas informações bem contraditórias. Uma não consegue, né, aceitar a outra, ok? Então nós fazemos as nossas escolhas. Ou aceitamos o perdão e a piedade, o amor de Deus, ou aceitamos a sua vingança, a sua falta de amor, castigando o filho seu. Uma coisa ou outra. Não dá para a gente continuar vivendo nessa dualidade. Essa palavra dualidade é nós vivermos de dois sentimentos contrários, onde um renega a ideia do outro. Vocês estão entendendo? Então Jesus nos apresentou um Deus de amor, e as religiões nos apresentam um Deus que é amoroso e ao mesmo tempo castiga, criou o inferno, bota seus filhos lá para sofrer eternamente, bem, enfim. Essa dualidade que temos que sair, mas não conseguimos sair, porque nos entregamos o quê? É a palavra que mais atinge a população humana na atualidade, porque é nessa palavra que todos nós estamos vivendo, e a palavra se chama egoísmo. Enquanto nós formos egoístas, as coisas vão continuar do jeito que estão. Nossos avós, nossos parentes do passado, de vidas passadas, não tiveram provavelmente a necessidade de passarem por isso, porque provavelmente não eram tão egoístas quanto nós que estamos atualmente na Terra somos. Provavelmente eles se encontram na espiritualidade, aguardando para reencarnar num momento melhor, não no atual. Porque no atual, o egoísmo a gente vê ele por toda parte, desde o egoísmo maior ao egoísmo pequeno, aquele que se esconde, né? Se esconde em atos que a gente, querendo ou não, nós somos egoístas. Nós queremos sermos aplaudidos. Nós queremos que um parente, um amigo, uma pessoa, seja ela qual for, nos exalte alguma qualidade. Nós queremos precisamos disso, como se isso fosse necessário, e não é. Jesus não foi aplaudido, nem quis aplausos. Ele só mostrou o caminho. E nós dizemos que seguimos Jesus, mas queremos sermos aplaudidos. Quantos de nós assistimos uma coisa legal, bacana, e nos damos, né, o mínimo trabalho, que eu nem acho trabalho, nos damos, como dizer assim, a permissão para nós mesmos, para dar um like, para falar legal, bacana, eu gostei. Não fazemos isso nem com parentes. Como vamos fazer isso com estranhos? Mas se perguntarem, né,
Para nós, se somos egoístas, vamos falar, não, eu não sou egoísta, não. Eu divido as coisas com os outros, divide. Pá. E por que você divide? Será porque você divide pelo seu egoísmo para se mostrar melhor? Qual o motivo de você dar alguma coisa para alguém? É para chegar do outro lado e ser protegido por Deus, porque você tem interesse disso? Veja bem, não tem religião. A culpa dos erros são nossas de querermos continuarmos com os olhos fechados. E se nós queremos assim, fica muito fácil das religiões nos manipularem. Porque a pessoa entra para uma religião e não tem a coragem de questionar. Jesus foi um rebelde e questionou tudo. E nós dizemos que seguimos a Jesus e, no entanto, não fazemos o que ele fez. Não nos doamos como Jesus nos doou, como nos ensinou. Qualquer motivo de ofensa ou de crítica a nosso respeito, nós ficamos aborrecidos e chateados. Qualquer coisa que o outro faça com a própria vida dele, nós damos um palpite, como se tivéssemos direito de sermos juízes, dos nossos irmãos de caminhada. Julgamos e condenamos o político, o ladrão, o assassino, o corrupto, seja lá quem for, como se tivéssemos direito para tal, e deixamos de observar aquilo que precisamos consertarmos em nós, porque somos egoístas. Quantos de nós realmente nos damos o mínimo trabalho de dar um like para alguém? De falar, valeu, obrigado, gostei. Quantos de nós? Aí se essa pessoa lhe perguntar, você não deu like, sabe qual é a desculpa nossa? Ih, rapaz, foi mal, eu esqueci. Esqueceu nada. Nada de esquecimento. Não quis dar porque você dá o like para alguém, teu egoísmo fala mais alto, fala, não, você não pode dar o like, você é melhor do que ele. E ninguém é melhor do que ninguém aqui. Você quer se comparar com o assassino? Se compare. Você não é melhor do que ele. Você nunca foi e nunca será. Você pode estar temporariamente numa situação melhor, mas você não é melhor. Eu já falei diversas vezes aqui sobre o ser e estar. Nós sempre estaremos, pelo menos por muitos séculos, superior a alguém e inferior a alguém. A mesma pessoa que você se considera superior a ela pode ser superior a você em muitas outras qualidades que você não tem. Mas nós precisamos nos sentirmos melhores, não é verdade? Muitas vezes, até quando fazemos o bem para alguém, intuitivamente, muitos de nós achamos que estão fazendo um bem maior do que o outro. Um trabalho que seja de atenção que damos ao próximo, achamos que nós fazemos melhor do que aquele outro que está fazendo o mesmo trabalho que nós estamos fazendo. Nós estamos constantemente nos comparando com os outros, é o nosso egoísmo. Muitas vezes fazemos o bem para satisfazer o nosso ego de superioridade. Eu posso falar isso para vocês, não digo que todos são assim, mas posso falar um pouco de mim, e se eu me assemelho com todos os meus irmãos, acho que muitos são assim. Participei de várias atividades sociais, voluntárias, de auxílio ao próximo, e me achava melhor do que aqueles que iam buscar auxílio. E demorei muito tempo para observar que eu não era melhor do que ninguém, não era, muito pelo contrário. A minha vaidade estava ali, para me incentivar num trabalho para eu me sentir melhor do que os outros. E achar que aquelas pessoas que iam procurar a casa a qual eu frequentava eram minhas dependentes, de certa forma, e assim eram inferiores a mim. Demorei um tempo para aprender isso. É claro que novato, dentro da doutrina espírita, nós temos muitas dúvidas e tem muita coisa a aprender. Ok? E aprendi com o tempo que eu estava sendo extremamente egoísta e vaidoso pensando em mim. Mas muitos ainda estão assim. Mas eles estão errados? Provavelmente para nós. É o nosso julgamento. Mas nós não podemos avaliar, o que aquele espírito que está vivendo a vida dele, o que ele precisa de fato aprender na vida atual. Nós não podemos continuarmos a acreditarmos e brincarmos de sermos Deus ou deuses com direito de julgar e condenar alguém.
Cada um de nós nascemos com uma missão, seja ela qual for. Então a missão dele compete a ele. A melhor forma que ele vai lidar com aquela missão, e você tem a tua missão. Sabe? Quantas pessoas nascem, na atualidade, eu acho que a maioria daqueles que nasceram estão vivendo na atualidade, que já tem uma certa idade, que já não é criança, que sabe e pode fazer escolhas, que já tem um discernimento, já é uma pessoa adulta, já saiu da adolescência, porque a adolescência nós fazemos muita besteira, mas sendo assim, já se tornou adulto, já tem uma consciência um pouco melhor. Todos que estamos aqui somos extremamente egoístas. Pense bem, a pessoa nasce, começa a trabalhar, ganha dinheiro, seja no meio que ela for, se for artista, jogador de futebol, um profissional liberal, um empreendedor, seja o que for. Ele vai ganhando dinheiro, e o que ele faz no dinheiro dele? Para o próximo? Nada. Ele vive uma vida extremamente egoísta. Agora vamos falar o seguinte, quantos vivem assim? Desde o pequenino, que ganha um salário mínimo, até aquele mais rico do mundo. Somos todos espíritos com um egoísmo extremo. O cara que rouba, o cara que é corrupto, ele tem um salário de 30, 40 mil e ainda consegue, né, um deputado, um vereador, sei lá o quê, ainda quer mais dinheiro. Ele quer obter bens e bens, egoísmo, e vai se enchendo de coisas materiais e não está se preocupando com o próximo. Ele não se preocupa com aquele pobre miserável que não tem onde morar, não tem o que comer. Ele quer que se dane. Nós vemos aqui no Brasil, por que esses programas, reality show, né, que fala, Big Brother, Fazenda, dá um ibope tremendo. Porque se não desse, eles iriam parar, né, de produzir esse trabalho, por assim dizer. Mas por que dá ibope? Por que dá ibope? Porque tem gente, pessoas, que gostam de saber da vida dos outros. E sabendo a vida dos outros, não tomam conta da própria vida. Essa que é a verdade. As novelas, é lógico que tem algumas novelas, alguns seriados que são bacanas, que são instrutivos. Mas quais são? A maioria é de enganação, é de mentira, o mal sempre vence, estimulando a você o quê? Para vencer tem que ser má. Para você vencer tem que praticar atitude errada, negativa. Não é assim que a gente vê? Quando a gente vê um filme, por exemplo, de vingança, a maioria dos filmes que dá uma bilheteria enorme são os filmes que mostram a vingança. O cara no início ele sofre alguma coisa e no final do filme ele luta até que ele venha a se vingar daquele que ele causou algum mal. E a gente vibra, né? Com todos esses filmes. São filmes de ficção, são filmes de amor, por assim dizer, que no final ele se vinga de alguém. Enfim, nos estimulando a vingança. E tudo isso é nos estimulando o quê? A ficarmos na frente do outro, que é o egoísmo. A sermos superior ao outro de alguma forma. Tudo isso para nos satisfazer o ego, o egoísmo. Então esses espíritos, nós que estamos aqui, encarnados, todos nós somos egoístas, em graus diferentes. Só que o egoísmo, ele é astuto. Nós criamos o egoísmo para nós astuto, que ele se esconde de nós mesmos. Pouco de nós observamos como ele está sendo astuto. Como nós gostamos de parecer para os outros que somos bonzinhos às vezes gostamos de mostrar para os outros ou parecer que somos vencedores, terríveis, com certas atitudes, que fizemos isso ou fizemos aquilo. Quantas vezes nós nos pegamos falando com um colega, com um vizinho, com um parente, com quem quer, que seja conversando com alguém, e falando, eu faço assim e deu certo. Aí a gente fala para os outros que nós somos humildes. Nós somos humildes. Exaltamos o tempo todo uma qualidade que até nem temos, porque somos egoístas. Porque se nós voltássemos um pouco para a humildade, que Jesus tanto nos aconselhou, nós não inventaríamos essas mentiras para nós mesmos, que somos melhores, que somos aqueles que perdoam, somos aqueles que amam, que nós somos o rei da cocada preta ou branca, sei lá que cocada é essa, e não somos.
sabe? Então aquele que está, um político que seja, um artista que seja, uma pessoa dessa que está ganhando dinheiro, ainda acha que precisa ganhar mais dinheiro. O cara ganha 1 milhão por mês, 2 milhões por mês de salário. E uma empresa lhe oferece um dinheirinho para ele fazer uma propaganda de um sabonete, de um perfume, do lá o que for, de um produto que seja. Ele acha que ele precisa de mais dinheiro. E vai fazer aquela propaganda. Pelo egoísmo. Ele quer mais. E mais, e mais, e mais. O tudo para ele é pouco. Nós podemos condená-lo? Não podemos. Não podemos. Ele está vivendo o que ele precisa viver. Ele está aprendendo algo que ele precisa aprender. Provavelmente nessa vida ele vai desencarnar e não vai dar atenção alguma para esse tipo de coisa. Porque ele se convenceu que é normal, que é o certo, você olhar para você, para você, para você, e às vezes dar uma migalha para alguém e tu acha que está fazendo muita coisa. Quantos são assim? Eles estão errados? Não, não estão, gente. Podemos reprová-los? Também não. Podemos julgá-los? Muito menos. Quando Jesus fala, não julgue para não ser julgado. Por que Jesus quis dizer isso? Que a gente vai ser condenado pelas besteiradas que fazemos? Não. Porque a nossa própria consciência vai mostrar para a gente, olha, você julgou isso aqui, agora olha para você. Nós mesmos vamos fazer isso com nós mesmos. E vamos olhar para dentro. Caramba, eu fiz isso aqui, rapaz. Eu condenei aquele por ter feito aquilo, eu fiz coisa bem pior. Sabe? Então o mundo está, na atualidade, vivendo muitos espíritos egoístas. Porque tem a guerra, porque tem a fome e a miséria. Não é por causa dos governantes, é por causa do que eles fazem e do que nós fazemos. Quantas vezes você tirou o teu pão e dividiu no meio com alguém? Quantas vezes um colega meu falou uma coisa para mim, um conhecido meu, Wilson Moura, a que eu tenho muito carinho, está na espiritualidade. Ele falou uma coisa para mim, a gente estava conversando, não lembro qual foi o assunto. Ele falou, dividir a pobreza é mole, quero ver dividir a riqueza. E o assunto era sobre ganhar na loteria e ficar rico. E eu falei, rapaz, não é que você está certo? Aí ele continua e fala para mim, por quê? Vou te explicar, se você tiver 10 reais agora no bolso, eu te pedir a metade dos teus 10 reais, tu vai me dar? Eu falei, claro, 10 reais eu pego a metade e te dou, qual o problema? Nenhum. Eu falei, pois é, tu dividiu a pobreza, isso é fácil. Agora, se você tiver 10 milhões na conta, eu te pedir a metade do teu dinheiro da conta, tu vai me dar? Aí eu falei, realmente, não vou dar. Então somos assim. Mas queremos parecer para os outros que não, nós somos bonzinhos. Nós somos bonzinhos. Mas aos poucos as nossas atitudes, querendo ou não, vão nos revelando. Nós podemos falar o que quisermos, mas a verdade, ela vem à tona um dia. E quando falo que a verdade virá um dia, não é para nós termos medo de sermos desmascarados pelos outros. Eu falo que a verdade vem um dia para cada um de nós, no nosso interior. E vamos ver de verdade o que precisamos fazer. A tua verdade vai chegar no dia que você precisar e tiver a condição de lidar com ela. E ela não vem completa, pacote completo. Ela vem aos poucos para você, vem para mim, vem para o ladrão, vem para o corrupto, vem para o governante, vem para o assassino, vem para o bandido, seja ele qual for. Vai aparecer a verdade para ele mesmo. Como algumas verdades apareceram para nós. Porque muitos de nós que somos espíritas aceitamos essa doutrina como reencarnação, uma coisa natural. E para outros, tem gente que não quer nem pensar nisso, não quer nem falar sobre isso. Eles estão errados? Não, não estão. Estão vivendo o tempo deles. Ainda não tem, querendo ou não, essa certeza interior. Aqueles que aceitam a reencarnação já têm uma certeza. Mas quem me deu a certeza? Foi Deus? Foi Jesus? Foram os Espíritos? Não. Foram as existências anteriores que tive, os caminhos que percorri. Também tem isso. E quando eu falo para você que você não é melhor do que o assassino, que o bandido, que o corrupto, não é. Vou te explicar por quê. Porque todos nós fomos criados por Deus. Todos. O assassino, o bandido, o corrupto, não importa. Agora, você não sabe quando Deus te criou. Você não sabe quando Deus criou aquele que hoje é um bandido assassino. Você não sabe a idade dele espiritual. Você não sabe a tua idade espiritual. O conhecimento da tua idade espiritual só Deus sabe. Só Deus tem. Só Ele sabe. Você pode ser um espírito muito mais velho
do que esse espírito que atualmente mata, rouba, pratica roubos, enfim. Se você é muito mais velho, e se conseguisse você e eu voltarmos ao tempo e sabermos, né, da idade espiritual que esse irmão tem, e se voltássemos retroceder a nossa idade espiritual, botar a mesma idade espiritual que esse irmão tem, que hoje o cara é assassino, pode ser que a nossa idade naquela época espiritual, nós fôssemos pior do que ele é. Fazíamos coisas piores, ou não. Ora, se pode ser sim ou não, como podemos nos achar ou nos julgarmos melhores do que alguém? Não é verdade? Não temos esse direito porque não temos a condição de sabermos a nossa idade espiritual. Esse é um fato muito básico, muito simples, muito fácil de compreender. Mas para quem está, vamos dizer assim, já entendendo que ele é um espírito, entendendo que ele vem para cá para aprender, para ensinar. Ninguém veio para cá para sofrer. Viemos para ser felizes? Sim, claro que viemos. Porque a felicidade não é a condição material, mas o estado do espírito. É bem diferente. Mas quantos de nós ainda nos entregamos aos bens materiais como se fosse uma felicidade? Ter um carro, ter um bem material que seja prazer, porque está voltado para o egoísmo. Mahatma Gandhi, ele viveu 50 anos tentando tirar a Índia da colonização inglesa, não foi isso? Andava descalço, uma túnica jogada ao corpo, um roupão, né? Era chamado de farrapo humano. Mas ele nunca se sentiu farrapo humano. Uma vez o repórter perguntou a ele sobre isso, sobre as ofensas que ele recebeu durante essa caminhada, 50 anos para libertar a Índia da colonização inglesa. E ele falou, não, nunca fui ofendido, chamado como farrapo humano, não. Ao repórter, como não? As pessoas te difamavam. Ele falou, não, nunca vi, não. Isso é o que você está falando. Mas eu, realmente, porque ele nunca se sentiu assim. Ele se sentia como ele era. Um espírito encarnado cumprindo com a tarefa dele. Mas quantos são assim? Tem esse autoconhecimento. Você não pensa que Mahatma Gandhi, na sua adolescência, na sua idade de homem, ele era correto, não. Não pensem vocês que ele era bonzinho, certinho, todo direitinho. Não, não. Ele bebia, enchia a cara assim, tinha várias mulheres, gostava da gandaia. Mas qual o problema? Vinha de uma família rica, assim. Se eu não me engano, ele foi para a Inglaterra, os Estados Unidos, estudar em colégios caros. Enfim. Mas teve um dia do basta, ele deu basta para tudo isso. E do dia do basta em diante, ele falou, agora eu vou me dedicar a uma coisa séria. Desse momento, eu acho que teve 5, 6 esposas. Desse momento em diante, ele ficou com uma só, e não casou com mais ninguém, e se dedicou à luta dele. Se dedicou à coisa moral e espiritual. Então, por que nós temos a prepotência lá, o direito, pensarmos que temos o direito de julgar aqueles que estão cometendo os erros atualmente? Você sabe se daqui a uma semana ou 2 ele mude? Ninguém sabe. Às vezes nem ele mesmo sabe que vai mudar, nenhum motivo pelo qual vai mudar. E quando nós condenamos alguém por algum erro, nós estamos sendo o quê? Fazendo juízo inadequado de alguém, né? Por isso Jesus falou, não julgue. Mas o nosso egoísmo, eu acho que a humanidade, nós estamos aqui, alguns vão sair dessa vida vendo que tem que combater o egoísmo, mas outros não. Muitos não. Muitos vão demorar mais algumas reencarnações, mas esses que já estão entendendo isso, que devem abrir mão daquilo que ele acha que tem direito, que nem sempre temos o direito de certas coisas. Foi Pedro que falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, até aquilo que temos, ou achamos que temos o direito, dentro da lei humana, nos convém cobrar, exigir que a lei seja feita. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o cara que pede um dinheiro emprestado e te garante que vai te pagar em 30 dias, ele está passando fome, aperto, enfim, e você tem dinheiro sobrando, e a quantia que ele te pede é insignificante para ti, e você decide emprestar o dinheiro a ele, para ajudá-lo. Vencido o prazo, ele não te paga.
E você vai cobrar, claro, evidente, o dinheiro que você o emprestou. Como você vai se comportar se ele disser para você que não tem o dinheiro, para que você aguarde mais um tempo? Qual será a sua atitude? Você deve cobrar ele? Deve pedir que ele venda a geladeira dele, né? Venda uma cama, venda a televisão, venda algum bem dele para te pagar? Pois é. Perante a lei do homem, você tem o direito disso. Você pode denunciá-lo e a justiça cobrar dele. Mas te convém? A coisa te é lícita, assim, por lei, você tem o direito. Mas te convém você fazer isso? Principalmente quando você nem precisa do dinheiro. É, minha gente. Quantas pessoas matam outras por causa de 10 reais, 20 reais? Assisti uma semana atrás um caso desse. Enfim, não vou me aprofundar disso, que aqui o nosso canal aqui é para falar de coisas boas que devemos dar valor. Então, gente, a humanidade atual do planeta Terra vive o egoísmo na sua extremidade. No extremo. Porque as guerras, o motivo das guerras é o egoísmo. Se o homem não quisesse se sobrepor ao outro, sentaria numa mesa para acordos. Assim faz uma pessoa sábia, uma pessoa moralmente correta. Agora, uma pessoa que é egoísta, ela vai achar que tem direito, e a outra também vai achar que tem direito. São duas pessoas egoístas, pensando em si, e não querem ceder, e preferem pegar as armas do que a conversação, do que o diálogo. Não é verdade? Então, não se espante não. O mundo está do jeito que está, porque o egoísmo nosso é muito grande. Então, precisamos sim observarmos o nosso egoísmo. Qual o tamanho dele? O que precisamos mudar em nós para não darmos, né, brecha para que esse egoísmo se manifeste ou, de certa forma, aumente e se amplie. Lutar contra nós mesmos. Entender que o mundo é do jeito que é, está do jeito que está, porque Deus assim o quer. Se você acredita em Deus, eu acredito, mas se vocês acreditam em Deus, Ele só pode estar tomando conta de tudo, do que Ele criou. Através das suas leis. Não precisa Ele estar presente fisicamente. Isso é a coisa mais absurda que tem. Ele está presente? Lógico que está. Através das suas leis da natureza. Ok? Então não tem a menor possibilidade, já falei isso aqui antes, vou repetir, de vivermos alguma coisa que não merecemos, ou merecimento, ou necessidade de passar. Se algo precisamos passar, iremos passar. Principalmente porque assim pedimos e escolhemos. Então precisamos tirar de dentro da gente o egoísmo. Quando você, meu irmão, minha irmã, já que você chegou aqui até o final, né, poucos chegam. Quando você assistir um vídeo de alguém, seja no YouTube, seja qualquer mídia, ou qualquer meio de comunicação, faça o seu comentário, se te agradou. Dê um like, mande algumas palavras, tipo, eu gostei, valeu, muito obrigado. Faça isso que não vai te custar nada, muito pelo contrário. Você está dando ao outro um pouco do teu amor. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.